O património militar é o elemento basilar na rede. Por isso, na carteira de projetos submetida ao eixo 2 do Mais Centro, CREN, União Europeia, figuraram diferentes operações de valorização física. Intervir nos castelos respeitou a oportunidade de potenciá-los. Colocámos mãos à obra e promovemos o restauro e a recuperação dos elementos. O aumento do conhecimento, melhorámos a qualidade visual e a amplitude de serviços oferecida. Na sua maioria classificados, a intervenção nos monumentos pautou-se por uma responsabilidade de proteção acrescida, tendo sido todos os projetos promovidos pelo município respectivo e acompanhados pela Direção Regional de Cultura do Centro. Convidamo-lo a fazer uma ronda por estas intervenções. Em Coimbra, o município beneficiou elementos ainda remanescentes da cerca muralhada. Na Torre da Almedina, que hoje acolhe o núcleo da cidade muralhada de Coimbra, procedeu-se à recuperação das fachadas exteriores. Com investimento de cerca de 94 mil euros, o projeto contemplou trabalhos de limpeza, tratamento de juntas e reposição de volumes na alvenaria. Repararam-se paramentos e caiu-se o reboco existente, consolidando-o. A Torre de Anto foi totalmente recuperada e reafetada ao novo uso, desde 4 de julho de 2015, que integra o núcleo da guitarra e do fado de Coimbra, valência do Museu Municipal, que pretende contribuir para a divulgação de uma expressão artística que projetou a cidade no mundo. Intervencionado com o projeto dos arquitetos Carlos Amaral e Sofia Ramos, o núcleo encontra-se organizado em 3 pisos dedicados a diferentes épocas do fado de Coimbra. Com investimento de cerca de 355 mil euros, no âmbito desta intervenção foi ainda reabilitado o acesso da torre ao Adarve e também à base da muralha para podermos, no futuro, ativar um percurso pedonal entre esta torre e a Torre da Almedina. Por fim, foi reabilitado o troço liberto da muralha na Coraça de Lisboa, incluindo a sua iluminação cênica. Considerada prioritária devido ao seu alto estado de degradação, a operação contou com um investimento de cerca de 63 mil euros. Procedeu-se a trabalhos de tratamento da muralha, remoção de arbustos, vegetação parasitária e lixos, atribuindo à iluminação das escadas de Quinchorro uma maior dignidade e segurança aos utilizadores deste acesso entre a Alta e a Baixa de Coimbra. Na Figueira da Foz, a valorização incidiu sobre a Fortaleza de Boargos, edificada quando a velha Torre de Redondos se tornou ineficiente. Esta intervenção, antecedida por outras, teve como finalidade a conservação geral das alvenarias e cantarias e a consolidação dos elementos estruturais da muralha e dos baluartes da Nazaré e de São Pedro. Procedeu-se à remoção de infestação biológica, ao reforço de zonas instáveis, ao restauro de abóbadas e à correção do sistema de drenagem de águas pluviais. Substituiu-se uma das escadas de acesso, aplicou-se gradeamento de proteção na poterna, colocou-se seixo rolado no baluarte da Nazaré e foi construída uma plataforma para contentores do lixo, deslocalizando-os. Este projeto respeitou o princípio da intervenção reversível, tornando esta frente abaluartada no edificado com maior identidade e passível de ser agora melhor apreciado por todos. Do castelo de Miranda do Corvo chegaram-nos 2 elementos, uma torre e uma cisterna. A intenção de ligá-los através de um caminho subterrâneo justificou os trabalhos arqueológicos dirigidos pela doutora Vera Santos, que colocaram a descoberto resultados surpreendentes. Entre eles, uma necrópole rupestre anterior ao século XII. Esta descoberta reorientou a solução inicial, nascendo um novo volume que permite a visita a este espaço cemiterial a partir do interior da torre. Com o projeto do Ateliê do Corvo, a própria torre é reabilitada, consolidando-se a sua estrutura e eliminando-se os elementos dissonantes. Restituiu-se, assim, a sua traça original, uma vez que as ameias e o reboco existentes até 2013 resultaram de uma intervenção da década de 1930. No interior da torre foi criado um acesso em madeira que permite ainda aceder ao novo mirador coberto. A cisterna, reconvertida em núcleo expositivo, viu a sua abóbada original recriada.
No Alto do Calvário foram melhoradas as acessibilidades com uma nova pavimentação e foi criado um pano de pedra ao longo de todo o Caramito, uma intervenção assinada pela Proa Solutions. Esta requalificação dignificou o enquadramento dos quadros de azulejo da Via Sacra, obra de Monsenhor Nunes Pereira. Com o envolvimento paroquial, a própria Igreja Matriz foi beneficiada, incluindo conservação e restauro do altar-mor e altares laterais, do púlpito e de 4 esculturas. Baluarte templário, o Castelo de Pombal foi, após décadas de encerramento, devolvido à cidade a 12 de abril de 2014. Contribuiu para este momento a promoção de sucessivos projetos de intervenção. Em 2002, a Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais concretizou uma intervenção na Torre de Homenagem, projeto do arquiteto Luís Miguel Correia, que permitiu o acesso à torre, até então feito apenas por escadas de bombeiros. Em 2009, o município revitalizou a zona envolvente do Castelo de Pombal, procedendo à limpeza e consolidação de fachadas do monumento, à edificação da cafetaria, ao ordenamento dos acessos e estacionamento e à criação de percursos pedonais pela encosta arborizada. Entre 2012 e 2014, ao abrigo da rede e sob direção do arquiteto Luís Miguel Correia, o município executou obras de valorização do interior do castelo. Entre elas, a conservação e consolidação de estruturas arquitetónicas, nomeadamente da Torre de Homenagem, que, oferecendo uma vista privilegiada sobre a cidade, foi agora reconvertida em núcleo museológico. Assistiu-se ainda aos trabalhos de limpeza e consolidação da Praça de Armas e à edificação de um posto de acolhimento. Um espaço que integra uma sala para projeção de filmes, entre eles a história do castelo em 3D ou a lenda do Muro Al-Pal Omar, produtos criados pelo município no âmbito desta candidatura. O projeto de valorização promovido pelo município de Sor preconiza a apresentação de um centro dedicado à compreensão da fundação da nacionalidade. O Centro Interpretativo do Espaço Muralhado de Sor é a materialização de um trabalho que principiou nos anos 80, altura em que as obras de pavimentação do Largo do Castelo colocaram a descoberto vestígios arqueológicos surpreendentes. Essas escavações, conduzidas por Artur Corte Real, foram sucedidas por outras. Entre elas, a Intervenção de Arqueologia Preventiva de 2003, dirigida pelo arqueólogo Miguel Almeida e motivada pela construção de uma piscina coberta. A piscina ficou no plano, pois as escavações revelaram a existência de construções significativas. Estruturas habitacionais de época moderna adoçadas à muralha, parte significativa da necrópole medieval e moderna da Nossa Senhora da Finisterra e novas estruturas defensivas alcançadas com recurso à geoprospeção que ajudaram a definir o perímetro da cerca muralhada de Sor. O centro, projeto da autoria do arquiteto Rui Fernandes, ocupou a antiga Casa da Flávia e foi idealizado enquanto solução de preservação in situ dos vestígios arqueológicos, mas também enquanto lugar dedicado ao conhecimento. Atualmente, o projeto expositivo encontra-se a ser desenhado por uma equipa conceituada no domínio da história medieval em Portugal, perspectivando-se que este centro se venha a tornar num capitalizador cultural no território. Os castelos da Lousã, de Monte Moro Velho e de Penela não foram intervencionados ao abrigo do anterior quadro comunitário. Hoje, partilhamos os projetos que serão alvo de execução no âmbito do vigente Programa Operacional Regional do Centro. Encerrado ao público por não garantir condições de segurança, o Castelo da Lousã respira hoje um novo alento. Perspectiva-se a reabilitação do monumento e trabalhos de promoção de acessibilidade na sua área envolvente. A intervenção, a executar em 2017, terá por base um projeto do arquiteto Fernando Silva, contando com um investimento de cerca de 300 mil euros. No interior do castelo, a intervenção assentará sobretudo em 4 elementos:
a criação de uma guarda luminosa que enalteça e atribua maior segurança aos percursos, a criação de uma plataforma sobre um dos torreões, permitindo a contemplação das ermidas da Nossa Senhora da Piedade, a criação de escada de acesso à torre de homenagem em formato de caracol e a criação de uma cobertura metálica no terraço da torre de homenagem, a que se acede através de uma escada minimalista. No exterior, projeta-se a criação de um edifício de acolhimento sobre uma ruína existente. Este pequeno espaço informativo integrará um mini-anfiteatro, sendo distintivo o envidraçado sobre a vista excepcional a nascente. Contempla-se, a partir do edifício de acolhimento, a existência de 2 acessos, um até ao estacionamento e outro acessível até à estrada do promontório. Prevê-se ainda a construção de um banco frontispício, um mirador no topo sul da envolvente e a colocação de placares para roteiro poético-literário ao longo da estrada. O município de Montemoro Velho encontra-se a trabalhar na operacionalização de um projeto que pretende contribuir para a preservação do seu castelo, para a sua maior valorização turística e cultural, mas também para que a vila se torne um local mais apetecível para estadia e restauração. O projeto de arquitetura foi elaborado pela equipa de projetistas de Cisa Vieira, tendo inclusive sido financiado no âmbito do Cantata 2. A operação de intervenção do castelo, orçamentada em 550 mil euros, incidirá sobretudo na melhoria do acesso ao interior e na valorização da sua envolvente sul. No âmbito do acesso interior, serão executados movimentos de solos, trabalhos de betão e de pavimentação e a respectiva limpeza de toda a área intervencionada. No que diz respeito à operação na envolvente sul do castelo, serão levados a cabo os trabalhos necessários à reabilitação da encosta deste edificado entre a Barbacã e o Caminho de Santo António, incluindo trabalhos de especialidades, de arranjos exteriores e paisagismo, instalações elétricas e equipamentos de água e drenagem. Esta operação de intervenção na zona da Barbacã é particularmente oportuna, dado o estado de debilitação que a mesma apresenta. O plano de intervenção para o Castelo de Penela, ainda em fase de desenvolvimento pelo arquiteto Pedro Santos, tem como principal finalidade potenciar o edificado e a envolvente paisagística. A criação de um percurso circundante ao castelo e arranjo paisagístico da encosta, incluindo trabalhos de iluminação, pretende garantir uma maior visibilidade do monumento e permitir o acesso a pessoas de mobilidade condicionada. No interior do castelo, propõe-se uma reorganização dos corredores de visita. A brecha das desaparecidas, atualmente utilizada como acesso principal, passa a ser um acesso secundário, devolvendo-se à porta da vila a sua centralidade histórica. Com esta alteração, procura-se melhorar a relação entre o interior e o exterior do castelo, garantindo a coerência no percurso expositivo através de uma estrutura de madeira amovível que ligará a porta da vila à porta da traição. O arranjo do espaço interior do castelo surge pela necessidade de acautelar o acolhimento de atividades culturais recorrentes neste edificado, perspectivando-se a criação de um equipamento físico para o efeito. Assim, chegamos ao fim do nosso caminho de ronda. Agora que já nos acompanhou virtualmente, o desafio é mesmo o de partir à reconquista destes monumentos. Mas como nem só de obras viveu a rede, antes de partir, veja como demos vida à história das pedras.